Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal e o vídeo de hoje é muito especial porque eu resolvi compartilhar alguns processos que eu estou vivendo na minha vida com você. Escolhi essa data que está se aproximando do Dia das Mães para poder fazer isso e deixar aqui uma mensagem para o seu coração. Se você é uma mamãe ou se você é uma filha, de repente você se identifica com alguma coisa que eu disser aqui e que isso seja uma grande bênção para sua vida, ok? Mas, antes de tudo, eu quero te pedir, se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, se inscreva, ativa o sininho para receber todas as notificações, ser avisada toda vez que eu colocar um vídeo novo, ok? Se gostar dessa mensagem, se achar relevante, se ela abençoar a sua vida, compartilha com uma amiga e eu tenho certeza que vai ser uma bênção também na vida dela, ok? A vida da gente é cheia de processos e cada uma de nós carrega uma história. O importante é que sempre a gente esteja evoluindo e a cada coisa que aconteça na nossa vida, a gente aprenda uma lição. Eu acho que o grande objetivo da vida é você se tornar uma pessoa melhor a cada dia. Então hoje eu sou uma pessoa melhor que ontem e pretendo que amanhã, com a graça de Deus, eu seja ainda melhor que hoje. Eu acredito que essa seja uma perspectiva para que o ser humano ele flua bem nessa terra. E quando a gente fala de vida com Cristo, as coisas ficam ainda mais intensas e mais interessantes, não é verdade? Eu compartilhava hoje pela manhã o meu devocional, costumo fazer isso nas minhas redes sociais, falando a respeito de permanecer. O quanto é importante a gente perseverar na nossa fé, a gente permanecer naquilo que nós já entendemos que é importante, ou seja, Cristo, que é a nossa rocha inabalável. Se permanecermos em Cristo, em tudo aquilo que nós estamos aprendendo, colocarmos em prática, com certeza vamos aprender grandes lições na nossa vida, porque Jesus Cristo, ele foi o mestre, não é verdade? Mas hoje eu quero falar exclusivamente sobre o perdão, o quanto isso é importante para a nossa vida, mas nós só conseguimos colocar em prática à medida em que nós vamos nos esvaziando de nós e nos enchendo dele. E quando falamos de perdão, é um assunto bem delicado, porque, como eu disse, cada um carrega a sua história, né? E às vezes o que é fácil pra mim não é tão fácil pra você. Mas o que eu posso te garantir é que quando você abre o seu coração e permite que Jesus entre na sua vida, com certeza ele vai fazer uma transformação e você vai conseguir liberar esse perdão, né? Hoje eu vou falar especificamente de filhas que têm alguma mágoa com a mãe por algum motivo que seja, mas possa ser que o tema perdão, que não é bem o tema do vídeo, mas a palavra perdão, possa levar você a meditar em outra área da sua vida, em uma outra situação que não seja a de maternidade, ok? Então, eu quero que você saiba que Cristo, ele vai te ajudar no processo, que se você estiver em Cristo, com certeza ele vai trazer transformação para sua vida. A vida da gente, sendo ela feita de processos, né, como eu falei, nós temos que também ter paciência, que nada vai acontecer do dia para noite. Cristo, ele quer nos moldar, ele quer nos resgatar, ele quer nos curar, né? Mas isso exige tempo. As coisas não são tão simples assim. As feridas da alma, as doenças, elas são coisas muito profundas. Elas levam tempo para serem curadas, ok? Então tenha paciência e permaneça e você vai ver o milagre acontecer. Bom, eu prometo que um dia eu vou gravar um vídeo contando o meu testemunho de vida e falando um pouco mais a fundo quem é a Irene, da onde a Irene veio, como ela foi criada, como foi a sua infância e tudo mais, ok? Mas para esse vídeo não ficar tão comprido e eu também não me perder do que Deus colocou no meu coração, eu quero compartilhar o superficial, que envolve especificamente a minha relação com a minha mãe. Como vocês viram aqui no título, já fazem 4 anos que eu não vejo a minha mãe. E antes desses 4 anos, nós ficamos 5 anos sem ver a minha mãe. Aí ela veio para São Paulo tratar de uma enfermidade, onde ela ficou pouco tempo, e esse pouco tempo que ela ficou, ela dividiu as casas, né, onde ela ia ficar. Então ela ficou um pouco comigo, um pouco com a minha irmã mais velha e um pouco na casa de uma amiga muito querida que ela tem aqui em São Paulo. Então a passagem dela foi muito breve e o tempo que ela ficou, ela estava bem doente e não deu pra gente aproveitar, não tivemos nenhum tipo de tempo de qualidade, né? E aí ela foi embora e nisso fazem esses 4 anos que nós não nos vemos. E por que a minha mãe foi embora? Há uns 12 anos atrás a minha mãe sofreu um abalo muito grande, que foi a perda do meu irmão caçula. Isso desestruturou ela totalmente
E ela se desanimou muito de continuar morando aqui em São Paulo. A minha mãe é baiana, né? Ela é da Bahia. Mas ela já morava aqui em São Paulo há muitos anos. Mas com essa perda do meu irmão, ela ficou totalmente abalada e resolveu ir embora. A princípio, nós não acreditávamos que ela ia ficar. Ela foi, e aquilo que para nós parecia ser momentâneo, logo ela ia estar de volta, acabou que ela se estruturou por lá e acabou ficando. Isso gerou no meu coração uma tristeza muito grande e um sentimento de rejeição. A minha relação com a minha mãe nunca foi das melhores. Eu sentia muita falta de um pai, eu não conhecia o meu pai, a minha mãe foi mãe solteira. Os meus outros irmãos, eles são filhos de outros pais também. Então eu cresci vendo aquela confusão dentro da minha casa e eu não entendia muito bem como as coisas aconteciam. Então, para mim, foi meio complicado de encaixar as minhas ideias e entender que a minha vida, ela era diferente da vida das minhas amiguinhas. E assim foi a minha infância, uma infância muito dura. Quando chegou na época da adolescência, também muitos conflitos em torno disso. E com isso foi gerando no meu coração sempre um descontentamento, uma tristeza, uma rejeição e um espírito de orfandade. Por quê? Por mais que a minha mãe se esforçasse para dar o melhor dela para mim não era bom, não era suficiente. Mas nós fomos empurrando com a barriga a nossa relação. Eu me casei, tive os meus filhos e construí a minha vida. E a minha mãe sempre ativa, participativa, mas a gente sempre tinha algo no meio. Não era aquela relação que fluía de forma natural, tão amorosa quanto mãe e filha. Numa relação como a gente vê por aí, saudável. Posso dizer, até pela relação que eu tenho com a minha filha, nós somos muito amigas. Eu sou muito amiga dos meus filhos no sentido de ser companheira, né? E eu não senti essa liberdade com a minha mãe. E assim nós vivemos muitos anos na nossa relação até que nós sofremos esse abalo da morte do meu irmão. Nós nunca tivemos nada muito sólido. E quando ela resolveu ir embora, eu me senti totalmente desamparada, né? Com certeza os meus irmãos sofreram muito também. E eu sofria por mim e sofria por eles. Sofria pelo luto que eu estava vivendo, porque o meu irmão caçula, ele era muito meu companheiro. E foi uma tristeza muito grande ver a minha mãe indo embora e ver que os anos iam se passando e ela não voltava, né? E aquilo foi gerando no meu coração um sentimento muito ruim, o qual me afastou totalmente da minha mãe. E eu vivi os meus anos dessa forma. Eu passei a me acostumar com as datas comemorativas sem a minha mãe e mudei o meu estilo de vida. E na verdade eu sempre fui muito forte, muito determinada, muito destemida. Quem me conhece sabe, né, que eu sou muito forte mesmo emocionalmente. Eu tenho muito foco nas coisas que eu passo na minha vida. E eu usei essa fortaleza para minha própria defesa. Então eu pensava, se eu não ficar pensando em algo que não tem solução e não cabe a mim resolver, já que a minha mãe não quer saber de mim, eu também não quero saber dela. E assim eu sano todos os problemas e me livro de sofrimento. Toda vez que alguém se aproximava de mim pra falar da minha mãe, a minha resposta era: e aí, né? Quem mandou ela embora? O que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada, ela tá muito longe, foi ela que escolheu ir pra lá. Se ela estivesse aqui, eu estaria cuidando dela. Na verdade, essas respostas fluíam dentro do meu coração como uma defesa e uma forma de mascarar um sentimento triste que eu tinha dentro de mim pelo fato da minha mãe ter ido embora e ter nos deixado aqui. Mas, como eu sempre falo, não tem como você viver uma vida com Cristo e você não ser grandemente transformada. E quando Jesus Cristo entra na sua vida, ele entra para fazer uma reforma total. Ele não é um engenheiro que vem fazer uma obra na sua vida e vai mexer em uma ou outra área. Não, ele vem para estruturar toda a sua vida, em todas as áreas. E com a graça de Deus, ele começou a tocar nessa ferida. A princípio foi muito difícil, eu não gostei muito da ideia, mas depois ele foi me revelando que eu precisava colocar para fora aquela mágoa, eu precisava me livrar daquela mágoa e aprender a perdoar a minha mãe. Não só pelo fato dela ter ido embora, mas por toda a minha infância e todas as coisas em que eu lembro das quais eu sofri, e também por algumas coisas que eu presenciei na vida dos meus irmãos mais velhos, pelo fato do sofrimento deles também.
E quando a gente abre o nosso coração verdadeiramente para Jesus Cristo, você passa a meditar, e as escrituras falam para você a respeito de honra, a respeito de princípios, a respeito de amor, você começa a entender que não tem como você separar a sua vida dessas coisas. Se você fala que você caminha com Cristo, mas você tem uma pendência ali com seu irmão, quem dirá com a sua mãe, a pessoa que te colocou no mundo, você precisa resolver para que realmente flua a vida espiritual. Porque isso tem que ser algo natural. Se você quer emanar a glória de Deus, você precisa ajustar a sua vida. Bom, e esse processo, ele foi longo e ele começou, olha, há mais de 5 anos atrás. Eu me lembro como se fosse hoje. A primeira vez que eu fui no encontro com Deus, há 5, 6 anos atrás. E quando eu cheguei lá com muitas expectativas no meu coração, a respeito de muitas áreas que eu queria que Deus consertasse na minha vida. Mas Deus falou, nada disso. Eu vou tratar hoje a respeito deste assunto. E Ele se revelou a mim totalmente no sentido de me curar dessa mágoa que eu tinha da minha mãe, começar a tratar o meu coração e fazer com que eu enxergasse a minha mãe com amor, com os olhos que Ele me via. Ele estava me preparando para enxergar a minha mãe também. E ali eu comecei a aprender a liberar o perdão. E nesses anos todos pra cá, foi uma caminhada bem intensa pra chegar até aqui, no ano de 2021. E eu vim comunicar pra vocês que, pra honra e glória do nosso Deus, né, depois de muitos anos, eu vou visitar a minha mãe, passar o Dia das Mães com ela. Deus usou a vida de uma prima pra, através de uma mensagem pelas redes sociais, ela me falar que tinha conversado com a minha mãe, ela não estava muito bem. E a princípio, eu reagi da mesma forma automática que ao longo dos anos. Tá, mas... e aí, o que eu posso fazer para ajudar nós estando tão longe uma da outra, né? E naquele momento eu senti fortemente a ação do Espírito Santo na minha vida, me lembrando de toda a jornada, de tudo que Ele tinha revelado na minha vida, de tudo aquilo que Ele já tinha me feito entender o quão importante era eu agir de forma diferente. Né? Então nós temos que crer assim, que espiritualmente falando, Satanás ele nos coloca em muitas prisões e a falta de perdão e um coração endurecido, uma raiz de amargura é algo muito grave pra gente parar e meditar em como muitas vezes a nossa vida não flui por conta dessas coisas, né? Então é uma luta da luz contra as trevas, é Deus lutando pela sua vida, revelando isso a você, te ensinando como você se levantar, porque Ele quer te libertar. Em contrapartida, o inimigo ali tentando te manter aprisionada nessas coisas. E naquele momento eu senti que era o momento da decisão e eu pensei, não vou agir de forma automática como eu tenho feito até aqui, mas dessa vez eu vou fazer diferente. Quer saber? Eu vou lá visitar a minha mãe e assim eu aproveito, levo um pouco de carinho para a vida dela. Tenho certeza que ela vai ficar muito feliz em passar o Dia das Mães, né, com um dos filhos, porque eu tenho outros irmãos aqui em São Paulo, né? Não teria condições de irmos todos juntos, né? Mas eu decidi no meu coração em estar indo para lá nessa data especial, né? Que toda mãe quer o seu filho perto. Eu acredito que muitas vezes um relacionamento adoecido é por conta de vários fatores, né? Foi como eu falei, cada um carrega a sua história, né? E fica difícil da gente pegar uma régua e medir todo mundo com a mesma régua. Isso não funciona. Mas o importante é que dentro de cada história triste, Deus tem a cura. Deus tem um renovo. Ele tem uma novidade de vida, né? Se assim você crer e decidir tomar posse daquilo. Então, na verdade, eu sinto que é uma corrente que se quebra, né? E um ciclo novo que se inicia. E eu fico muito feliz de vir aqui compartilhar com você, porque eu oro muito para Deus para que as experiências da minha vida sejam bênção na sua vida, que tudo que eu fale aqui edifique grandemente a sua vida. E eu sei o quanto aqui no Brasil nós sofremos muito com essa questão de famílias separadas, famílias desestruturadas, mas o mais importante da mensagem é que você coloque no seu coração e que você saiba que não importa qual é a tua situação, não importa da onde você veio, quem foram os seus pais, quem é a tua mãe, falando especificamente de mãe por conta do Dia das Mães que está se aproximando, mas o que importa é que Deus
ele pode transformar a sua história, ele pode mudar o seu destino. Mas para isso você precisa abrir o seu coração e você precisa aceitar a cura que esse médico, que ele é o médico dos médicos, ele é o maior cientista que existe, ele é o criador de todas as coisas, ele é um Deus poderoso, ele é um Deus imutável, é um Deus que te ama e quer trazer essa novidade para sua vida. Essa restauração de relacionamento tão importante sobre os princípios de Deus, de mãe e filha, ou pais e filho. Então eu não sei qual é essa história, estou aqui compartilhando um pouquinho da minha história e que a minha história sirva de inspiração para a tua história e que eu possa te inspirar de alguma forma para que, se você tiver uma história parecida com a minha, você decida pelo perdão, né? Você decida se libertar dessa mágoa, curar o seu coração, você vai ver a leveza que você vai sentir, sem contar na alegria que com certeza você vai levar pro coração da sua mãe. Quando a gente dá o primeiro passo para arrebentar essas correntes que te aprisionam, essas correntes do inferno, como as coisas fluem de forma tão natural nos princípios e no amor do Senhor. A minha mãe ficou muito feliz, eu fiquei muito feliz por ela ficar feliz, por eu estar sentindo uma leveza no meu coração. E essa é a mensagem do dia. O vídeo ficou um pouquinho comprido, mas eu acredito que foi bênção. E eu quero agradecer a você que ficou comigo até aqui. Se você ainda não for inscrita no canal, se inscreva e não se esquece de ativar o sininho, ok? Para todas as vezes em que eu colocar um vídeo, você receber as notificações. Abençoe a vida da sua amiga e compartilhe esse vídeo com ela. Convida ela aqui para nossa comunidade, para que esse canal cresça, para a honra e glória do nosso Deus. E eu quero desejar um feliz Dia das Mães para todas que vão assistir e já são mamães. Que Deus as abençoe grandemente, juntamente com seus filhos. Que Ele derrame sobre a sua vida muita graça e muita sabedoria para que você possa conduzir os seus filhos no caminho do Senhor. E me acompanha lá nas redes sociais para acompanhar essa viagem maravilhosa. Eu vou estar postando tudo por lá nos stories. Um grande beijo, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!